Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma exploração bem desafiadora sobre a natureza do mal. O que ele é, de onde ele vem e talvez o mais inquietante de tudo, o que ele é capaz de fazer. Vamos lá! 4%. À primeira vista, parece só um número, né? Mas esse número representa uma estatística que é, no mínimo, surpreendente. E ela desafia totalmente a nossa percepção sobre quem é que a gente acha que é capaz de praticar o mal. Essa é a porcentagem de pessoas com traços de psicopatia. É muito tentador pensar que o mal é um problema deles, sabe? Dos outros. Mas, como a gente vai ver, esse número conta só um pedacinho bem pequeno da história toda. Essa ideia bate exatamente com o que disse o sobrevivente do Holocausto Primo Levi, quando ele falou que seus captores tinham os nossos rostos. Isso força a gente a mudar o foco. O perigo de verdade não está nos monstros óbvios, mas em algo muito mais comum. O mal que vem de gente comum. Então, para começar, vamos olhar além daquela imagem de monstro que a gente tem do mal e começar a desvendar as camadas mais complexas e, francamente, mais perturbadoras dele. Agora, a gente vai explorar uma ideia um pouco radical. Que o mal não é só sobre cometer um ato ruim. Às vezes, a forma mais poderosa dele é simplesmente não fazer nada. O psicólogo Erwin Staub argumenta que essa inação pode ser um ato profundamente mau. Ele até dá o exemplo de psicanalistas em Berlim, lá na época do nazismo, que simplesmente viraram as costas para a perseguição dos seus colegas judeus. A omissão deles, nesse caso, foi uma forma de cumplicidade. Então, a gente tem o mal ativo, que é o ato de ferir, e o mal passivo, que é o ato de deixar o mal acontecer. E o ponto aqui é que os dois podem ter consequências devastadoras. É uma distinção fundamental para a gente entender a complexidade do problema. E isso nos traz de volta ao Primo Levi e ao seu conceito da zona cinzenta. Nos campos de concentração, as condições eram tão extremas que as linhas entre vítima e algoz ficavam borradas, confusas. É um aviso muito poderoso para a gente não simplificar demais as coisas. Agora, a gente chega no coração da nossa análise. Como é que o mal pode se tornar algo normal, quase burocrático, facilitado por sistemas inteiros? A filósofa Hannah Arendt criou esse termo quando ela estava observando o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann. Ela percebeu que ele não era um monstro espumando de ódio, ele era um burocrata. O mal que ele fez foi facilitado por uma estrutura, uma organização que transformou atrocidades em rotina de escritório. Olha, a história da psicologia está cheia de estudos que mostram exatamente isso. No famoso experimento de Milgram, pessoas comuns deram choques que elas achavam que eram super dolorosos em outras só porque uma figura de autoridade mandou. Ou no experimento da prisão de Stanford, onde estudantes normais viraram guardas sádicos em questão de dias. Isso revela uma verdade bem incômoda. Muitas vezes, o problema não são as maçãs podres, mas sim o cesto, a situação, que pode estragar as maçãs. E esse processo não acontece da noite para o dia, sabe? Ele é gradual. Começa com críticas, depois evolui para desumanização, que é quando um grupo é rotulado como inferior ou perigoso, e no fim, isso abre a porta para violência sistemática. É um caminho muito perigoso e escorregadio. Ok, a gente já viu os sistemas, mas e os indivíduos? Como é que eles lidam psicologicamente com o fato de participarem disso? Como é que eles conseguem conviver com eles mesmos? Bom, a resposta está na autoenganação. Pensem nisso por um instante. Por que será que mentir para si mesmo é um ingrediente tão central na receita do mal? O psiquiatra M. Scott Peck chamou essas pessoas de povo da mentira. Para ele, a raiz do mal é uma recusa em admitir a própria imperfeição. Em vez de encarar as próprias falhas, a pessoa má projeta essa escuridão nos outros, transformando vítimas inocentes em bodes expiatórios. E existem vários truques psicológicos que as pessoas usam para driblar a própria consciência. Elas diluem a responsabilidade, abrem mão da autonomia e, o que é crucial, transferem a consciência para uma autoridade externa, um líder, um partido, uma ideologia. O psiquiatra Robert J. Lifton viu exatamente esse processo acontecer com os médicos nazistas. Isso nos leva para a camada mais profunda da psicologia, aquelas partes universais que todos nós temos, mas que a gente não reconhece na nossa própria mente. O psicólogo Carl Jung chamou isso de sombra. É tudo aquilo que existe dentro da gente que a gente se recusa a ver. Nossas fraquezas, nossos desejos reprimidos, nossa capacidade para o mal.
E se essa sombra não for reconhecida, ela pode se tornar muito destrutiva. E esse é o ponto-chave. Segundo o psicólogo Erich Neumann, a gente só consegue ser verdadeiramente ético quando encara de frente a nossa própria capacidade para o mal. Reconhecer a escuridão interior é o primeiro passo para não agir a partir dela. E aqui tem uma sacada fascinante. As ideologias extremas são atraentes não necessariamente pelo que elas pregam, mas pela função psicológica que elas cumprem. Elas oferecem um senso de identidade forte e rígido para pessoas que se sentem vazias ou fragmentadas por dentro. O fanatismo, no fim das contas, preenche um vazio. Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que a gente aprendeu sobre a natureza do mal com toda essa análise? Primeiro, o mal não é só uma falha individual. Em grande parte, ele é produto de situações e de sistemas que tornam muito mais fácil para pessoas comuns fazerem coisas terríveis. O contexto importa, e muito. Segundo, o potencial para o mal não é uma coisa de monstros, uma aberração. Ele está enraizado na nossa psicologia humana, que todos nós compartilhamos. A capacidade para o mal está dentro de cada um de nós, alimentada por mecanismos que todos possuímos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é bem provocadora. Se o mal não é algo que está lá fora, mas um potencial dentro da própria condição humana, como a gente escolhe enfrentar isso? Nos nossos sistemas, na nossa cultura e o que talvez seja o mais difícil de tudo, dentro de nós mesmos.